Meus amigos, atenção, na tela do canal do YouTube, mais um tema que a gente está mudando o tema do programa para falar agora sobre a equipe do Vila Nova. Rapaz do céu, e nesse bloco aqui, eu acho que todos nós devemos um pedido de desculpas para a diretoria colorada. Eu, principalmente. Quando eu erro, eu falo mesmo. Não tenho compromisso com erro assim de forma alguma. Eu fui um dos caras que mais criticou o zagueiro James. E o James, ele deu quase 8 milhões de reais para a equipe do Vila Nova. Você sabe o que é isso? Quase 8 milhões de reais para a equipe do Vila. Uma baita de uma contratação, baita de um achado do presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, que hoje é vice-presidente de futebol. Trabalho de scout. Esse é o trabalho de scout. O Marquinhos Gabriel não é trabalho de scout. A gente sabe o que ele pode produzir, é um cara conhecido. O Janderson, mesma coisa, é uma grande contratação, mas não é trabalho de scout. O Cleiton foi trabalho de scout, porque o Vila descobriu ele no Globo do Rio Grande do Norte, fez a contratação. O dia que o Vasco pagar o Casapio, o Vila vai receber um baita de um dinheiro. A gente não sabe se vai ser nessa vida, né? Não sabe quando. Mas quando o Vasco fizer o pagamento dele, né, Vasco? Ei, calote. Gosta de um calote. E aí o time do Vila vai pegar o dinheiro. E o James também foi uma baita de uma contratação de scout, né? Olha na tela do canal do YouTube a informação sobre a negociação do James, atacante não, gente, zagueiro, que está sendo negociado com o Fluminense. Informação do Igor Santiago. O Fluminense comprou 70% do zagueiro James por 4 milhões de dólares junto ao Mirassol. O Vila Nova recebe 15%, cerca de 600 mil dólares, o que na cotação atual daria mais ou menos 3 milhões e 400 mil reais. Tricolor parcelou a compra em 2 pagamentos, um em 2026 e outro em 2027. Como foi parcelado, o Vila também recebe parcelado, né? Pelo que eu falei ontem com o vice-presidente de futebol do Vila Nova, mais da metade do pagamento do valor chega agora entre janeiro e fevereiro do ano que vem e a outra metade fica para 2027. Mas já é um baita de um reforço no caixa do Vila, né? É um baita de um reforço. E um cara que ninguém dava nada. Olha o que o James produziu nessa temporada. O James é o zagueiro mais rápido da Série A. Ele tinha uma média de arrancada de 38 quilômetros. Então até isso o pessoal pegou, fez levantamento. Ele fez 40 partidas na temporada, 37 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, 3 jogos pelo Campeonato Paulista e marcou 2 gols. E o Mirassol teve uma das melhores defesas da competição. Ô Tim, o James dilacerou, né, acabou, destruiu a língua da imprensa e de grande parte da torcida do Vila Nova, Tim? A minha também, viu, Thiago? Eu me coloco aí nessa situação, porque se a gente pegar a temporada do ano passado, o sistema defensivo do Vila na Série B foi um dos piores, foi um dos times que mais tomaram gols, né, na Série B, e o James fazia parte desse sistema defensivo. Méritos demais do atual vice-presidente de futebol, que era o presidente do clube naquele momento, o Jorge Bravo, que acreditou, que confiou que o James poderia dar um retorno financeiro, e ele deu um retorno financeiro muito bom para o clube. Então, mérito total do Hugo Jorge Bravo. Reconheço que para mim eu não teria apostado num zagueiro como o James. Para mim tinha muitas deficiências quando passou aqui no Vila Nova, mas a verdade é essa, que o James cresceu muito na temporada 2025, fez uma Série A extraordinária, ficou fora aí de um jogo apenas, Thiago, fez 37 jogos numa Série A, o Mirassol fez uma campanha espetacular e o James fez parte dessa campanha. Então, méritos demais, repito, do presidente Hugo Jorge Bravo, que acreditou em um jogador que estava em baixa, na minha visão, naquele momento, pela fragilidade do sistema defensivo do Vila Nova, e isso que realmente mostra o conhecimento em relação ao futebol. Um jogador ali que o sistema defensivo não funcionava, e mesmo assim o Hugo foi lá, viu, falou, não, esse cara tem uma característica interessante, renovou o contrato, ficou com 15% dos direitos econômicos do jogador, o jogador foi pro Mirassol e se destacou, e agora o Vila vai colher esses frutos aí desse investimento que o Vila fez, né? Então parabéns para o Vila Nova, e ótimo a venda do James para o Fluminense em um valor muito significativo. É sucesso para o jogador e bom demais para o Vila Nova. Então, mais uma vez, parabéns ao ex-presidente Hugo Jorge Bravo. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor opção de Goiânia, e com promoção. Gente, olha só, atenção Brasil, bateria de 60 amperes Max Life, R$ 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-9883-0388. Doutor Baterias,
1h50, debate das feras, oferecimento Delta Certificadora. Ligue agora. Micro, pequeno e grande empresário. Precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Olha o telefone, 623996-6699. Venha para a Delta Certificadora. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bagema PC. Entrega rápida e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. suprema-go.com.br. A Ismafer Ferramentas está com uma mega oferta. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas, ligue agora, conheça 393-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Ismafer Ferramentas, representante revendedora exclusiva de Black Tools em Goiás. É claro, né, gente, sempre importante falar aqui para você dessa marca maravilhosa que é a nossa Frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Um abraço aqui para os Silas Letreiros, tá ligado com a gente? Lele, Ronald Bosquilha, título na certa. Ô Silas, dessa lista aí você tira o Bosquilha, viu? O Goiás não vai contratar o Bosquilha não, tá fora da disputa, pelo menos nesse momento. Divino Silva, quando o Janderson jogou no Atlético, parte da imprensa dizia que ele era um jogador que não tinha acabamento. Agora contratado pelo time da Caixa d'Água virou craque. Divino, duas inconsistências na sua fala, na sua escrita. Mas obrigado pela audiência e deixa o like também. Primeiro ponto, ninguém falou aqui que ele é craque. A gente disse que ele ajuda em uma Série B. Segundo ponto, que é inconsistente da sua fala. Quando ele jogou aqui na equipe do Atlético e quando ele era criticado, foi um ano em que o Atlético jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. O Janderson, pra mim, Série A, ele é fraco. Série B, ele joga. Mas também não é essa Coca-Cola toda que muita gente tá pintando. Também não acho. Acho um jogador bom. Corredor, que ajuda, que disputa a bola e tudo mais. Mas ninguém falou aqui nessa mesa que ele é craque. A maior dificuldade dela é justamente essa de finalização. É a finalização. É um jogador que faz pouco. Ele é um bom construtor. Ele dá boas assistências, bom ele assistente, se entrega muito, tem velocidade. É bom jogador. Que tem velocidade, mas falta aperfeiçoar essa questão de finalização. E até porque, a gente até falou isso aqui, se ele tivesse uma boa finalização, ele não estaria na Série B. Não estaria no Vila nem na Série B, né? Não estaria. Ô, Gelopes, e esse nome aí, meu amigo, James... E quando eu trouxe a informação aqui, vocês se lembram bem, no final da Série A eu falei, o James hoje é um dos jogadores mais valorizados do Brasil. Ele é um dos zagueiros mais disputados. Ele recebeu 6 sondagens, presidente Juninho do Mirassol, 6 sondagens, entre elas do São Paulo, e propostas oficiais 2. Ele recebeu uma proposta do futebol americano, dos Estados Unidos, e essa proposta oficial do Fluminense. E aí o Mirassol foi e vendeu o jogador. É um dinheiro muito bom, gente. Para zagueiro é um dinheiro espetacular. É um baita de um dinheiro, né? O James queimou a língua da imprensa goiana e de grande parte da torcida do Vila Nova, Gê Lopes. Mais um acerto aí do futebol do Vila? O James? Queimou, Thiago, mas eu não vejo, assim, como criticar a imprensa goiana e até o torcedor do Vila Nova, porque no Vila Nova o James não jogou um grande futebol. Ele achou essa bola dele, ele achou o caminho de evolução na sua carreira lá no Mirassol. Então a gente, né, enquanto cronista ou o próprio torcedor, critica o que está acontecendo, o que está vendo. Ninguém adivinha o futuro. Agora, o James está com tanta moral que ele está indo para o Fluminense simplesmente para substituir o Thiago Silva, né, o zagueiro que jogou 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira, inclusive com a braçadeira de capitão, que fez uma temporada 2025 no Fluminense absolutamente espetacular. Né, um jogador de 40 anos, 41 anos, está indo para o Porto, até estranho, né? O futebol europeu, o futebol considerado no momento o melhor do mundo, contratando jogador dessa idade. E o Thiago Silva está indo jogar no Porto, e o James é o seu substituto. Para mim, a grande notícia é essa. Não são os valores, não é o fato de um jogador de um time menor estar indo para o maior. No lugar de quem ele foi jogar. Isso é o que mais valoriza o jogador James, né? Porque você perde um Thiago Silva e contrata ele para jogar no lugar, com a camisa 3, realmente é muita confiança que o Fluminense está dando a esse jogador. E para terminar, Thiago, eu digo o seguinte, o James não foi uma revelação do Vila Nova, né? Não veio da categoria de base, mas veio muito jovem, foi achado lá no Nordeste, assim como o Goiás, na década de 90, achou o Araújo, o Marquinhos e o Josué.
e agora o Vila tá ganhando um bom dinheiro com esse jogador. Ele não veio do Nordeste não, Jean. Ele não veio do Nordeste, não. Ele era do Capivariano, lá do futebol paulista. Uai, você falou do Rio Grande do Norte aí, ué? Não, o Cleiton, que foi vendido lá pelo Casa Pia pro Vasco da Gama. Eu citei aqui a situação esse que veio do Rio Grande do Norte? O James é do Capivariano, que também pegou 15% da negociação. Pega, né? Ah, tá. Eu confundi, então, os dois. Mas isso não interessa. Isso é dentro do meu comentário, não tem importância. Mas eu peço perdão por confundir. A questão é essa, é categoria de base, é investir em jogador jovem, é dar espaço para jogador jovem, é dar sequência, é deixar o jogador adquirir confiança. É isso, a minha luta aqui ao microfone da Band News, todos os dias é nesse sentido. O James, apesar de não ser um jogador da base, mas vem muito jovem pro Vila e tá dando retorno. É isso que os clubes goianos, Vila Nova, Atlético e Goiás, têm que fazer cada vez mais, porque a redenção, a salvação nesse momento de um futebol tão caro e com os gigantes massacrando os menores, essa é a única forma dos menores sobreviver e evoluir no futebol. Muito bem, meus amigos, nós estamos agora com 154 likes, eu preciso de mais 246, então faça a sua parte aí, faça a mágica acontecer, viu, gente? Esqueceu o presente de Natal de alguém? Não te preocupe, gente, passe lá no Hiperboreira. Hiperboreira, presentes para a família inteira, gente da gente, 100% goiano. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion da sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8 do Setor Bueno. Sopemba, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo de metro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. Gente, sempre importante falar também para você do Hospital do Coração de Goiás, né? Cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, Rua 6 no Setor Oeste. Hospital do Coração de Goiás. E é claro, na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, diga que é ouvinte Band News e participe dessa mega promoção. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Na Avenida TB3 Jardim América. WhatsApp 62 3515 7004. GP Car Centro Automotivo. Um abraço aqui pro Fabrício Ataídes, não trocaria o Poveda pelo Janderson. Fabrício, não teve troca, até porque são jogadores de posições completamente diferentes na parte ofensiva. O Janderson é um jogador construtor, é um ponta, é um cara que cria. O Poveda é o camisa 9, a referência, é o goleador, ou pelo menos deveria ser. Então não teve troca, até a característica dos dois é diferente. O Danilo Dias, até em cima desse comentário do Jean Lopes, coloca os 4 aí na tela do canal do YouTube, Giovana, pra gente deixar aqui a imagem mais bonita. O que acontece? O Jean defende a base em cima da questão do James. Essa negociação do James, ela só consolida, ela só ratifica o que eu tenho falado aqui há muito tempo. O futebol goiano, com exceção do Goiás, ok? O Goiás, de fato, tem um histórico de vendas de jogadores de base. O Atlético não. As maiores vendas da história do Atlético, que é um time que vende muito bem, são de jogadores inacabados. O que é o jogador inacabado? O Watson, com o feeling dele, com a equipe dele, enxerga um jogador de 22, 23 anos, traz de uma equipe, principalmente do eixo Rio-São Paulo, e depois faz uma grande venda. Foi assim com o Gil, foi assim com o Marlon Freitas, foi assim com o Baralhas, foi assim com o Ronaldo. Quem mais? Me ajuda aqui. Foi assim com todo mundo. O Valdeir, o Fábio Lima, né? O Baltazar, meu filho, o Júlio César. Não, aí você voltou na época dos dinossauros, né? Uai, eu vi um pterodáctilo aqui. Eu vi um pterodáctilo aqui. O Thiago falou na era Adson, né? Não, eu tô falando na era glacial. Essa era atual nossa aqui, entendeu? Então, mas assim, na era Adson, Batista, né? Depois de Jesus. Fábio Lima, né? Mas Fábio antes do Lima, Danilo, é só o seguinte, Thiago. Eu tô falando do período a questão de um antes jovem, de Cristo. Sim. Eu coloquei a questão de um jovem que o Vila descobriu, não formou, mas descobriu. Ele pode descobrir na própria base, não precisa às vezes buscar lá fora. Faz as duas coisas. Faz o jogador na base e busca lá fora para poder vender e ganhar dinheiro. Foi isso que eu defendi, elogiando o Vila Nova, inclusive. Não, sim, e aí o que eu tô falando aqui é o que eu tenho batido na tecla todos os dias, tá se confirmando. O Vila ganhou dinheiro com o Cleiton, né, que o Vasco da Gama não pagou até hoje lá pro Casa Pia, também um jogador que não é da base do Vila. O Vila faz agora um baita de um dinheiro, quase 10 milhões com zagueiro, gente. Não é zagueiro da base do Vila, é zagueiro achado pelo presidente do Vila, pelo ex-presidente Hugo Jorge Bravo. Então, assim, é um modelo que tem funcionado. É um modelo que tem dado lucro aqui pro futebol goiano, né? O que você me fala dessa venda do James aí, Danilo Dias? Mais uma prova de que Hugo Jorge Bravo é um baita de um entendedor
sabe sim o caminho para descobrir grandes jogadores pro Vila? Sem sombra de dúvidas. Tem mais dúvida disso, né? Não, Thiago, o Vila vem construindo um caminho sólido para pisar na Série A. Isso é fato, isso é unânime entre nós. Os torcedores queriam que pisasse em 2023, mas o Vila tá segmentando, tá caminhando rumo a esse pisar na Série A de forma tranquila, de forma sólida, com as dívidas em dia, com a gestão bem consolidada e prova que vai tendo os seus ativos, né? Segurando o percentual no caso do James, que saiu daqui, inclusive, até por mim, na altura, não gostava do futebol do James e no Mirassol se encontrou de fato. O James no Mirassol foi o jogador de linha que mais minutagem teve no Mirassol e no Campeonato Brasileiro. Tim, e você sabe o tanto que é difícil em 38 jogos do Campeonato Brasileiro, ainda mais zagueiro. 37 ele fez, participar de 37 jogos, ficando atrás apenas do Fábio, goleiro do Fluminense, e o Brazão, goleiro do Santos, que realizaram todos os 38 jogos. E ao lado do Rossi, goleiro do Flamengo, ele realizou 37 jogos. Difícil. É muito difícil, porque além de cartões, é um jogador que não se lesiona. Não. E um jogador que jogou limpo, né? Você Jogou. pega, ele teve 3 cartões, a gente pode colocar assim, 3 cartões em 38 jogos. Em 38 jogos, desarmou bem. Foi os jogadores que tá no top 3 dos jogadores que mais encontrou passes articulados na saída de bola. Com a perna esquerda evoluiu muito nas mãos do próprio Guanais. O Mirassol deve-se muito à criação das jogadas, principalmente com o James, nas saídas de bola. Ele foi muito importante. Ele tá entre os 3 melhores jogadores da posição dessa Série A. Então ele ganhou crédito, ganhou moral para hoje estar pisando em um time de uma prateleira acima que o Mirassol, no caso do Fluminense, com história um pouco maior dentro do cenário nacional. Vai disputar na Conmebol Libertadores, um jogador que foi descoberto aqui. Temos que dar frutos também ao Vila Nova por ter descoberto e ter se segurado um percentual do passe, e tomara que ele seja feliz, continue uma carreira brilhante que ele fez ao longo desse Brasileiro da Série A. Para mim foi uma grata surpresa o James no Brasileirão, não só o time do Mirassol, mas pelo que ele jogou e pela regularidade que ele desempenhou, foi algo absurdo mesmo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Não sei se vocês concordam, espero que sim. Mas se não concordarem também, venham pra cima de mim que hoje eu tô corajoso. Hoje eu tô macho aqui, viu? Cuidado, Thiago, Vem cuidado. pra cima de mim que eu tô doidinho atrás de uma confusão. Hoje é Natal, mas aqui não tem esse negócio não, que é caso de família, caso necessário. Cara, o futebol goiano tem se demonstrado como um grande celeiro de dirigentes de futebol. Sim. Grande celeiro de dirigentes de futebol. O Adson Batista, é claro que ele nasceu pra isso, né? Ele, pra mim, é o grande dirigente da história do futebol goiano pós-Ale Pinheiro. Mas ele não vem de fora. Ele é um cara que monta um time muito forte lá do Grêmio Mense, chega até a semifinal do Campeonato Goiano de 2020 e 2005, perde a semifinal para a equipe do Goiás, né? A final foi Vila Nova e Goiás, o Vila foi campeão goiano. Você tava naquele campeonato, né, Tim? Tava. Jogando pelo Vila, e vira o que virou. E o Adson é um cara completaço, porque tem dirigente de futebol que é bom na contratação, tem dirigente de futebol que é bom na gestão do grupo, tem dirigente de futebol que é bom no pagamento da conta, Na e negociação. tem dirigente de futebol que é bom na negociação. O Adson é bom em tudo. Ele é bom no dia a dia, ele é bom na contratação, ele é bom no patrimônio, ele é bom na parte financeira. Claro que ele tem uma equipe, né? Ô, Thiago, Mas em o Adson é bom em tudo. 2006, o Sim. Vila fez a final já com o Goiás, né? Não, 2006 não. 1x0, gol do... Não, Gol do 2006 Nonato, não. ué. Não, 2006 foi Atlético e Goiás. Gol do Nonato. foi Isso, o Goiás ganhou de 1x0, Você gol falou do Vila. Nonato na Você final. falou Vila. Você falou foi com Vila. o Atlético já, né? É. Aí foi a redenção do Atlético, ele voltando, né, a ser o Atlético. Não, grande e agora tem o Hugo Jorge Bravo, gente, que é um cara de arquibancada. E não é o primeiro grande trabalho dele. Ele pega o Vila Nova em 2012, sobe o Vila para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2015 ele era o diretor de futebol do time que foi campeão da Série C. 2020 como presidente faz um baita de um trabalho também. E ficou 6 anos aí fazendo com que o Vila crescesse. Então assim, não tem dúvida mais, não tem esse negócio de dirigente de fora. O bom tá aqui em Goiás, gente. O bom tá aqui, ué. Hugo Bravo, Adson Batista, são 2 dos melhores do Brasil nesse momento. Ou eu tô exagerando aqui? Hã? Eu vejo que ele eu vejo que eles São 2 dos melhores do Brasil. grandes 2 dirigentes. E o que eu vejo de mérito no trabalho deles é que eles vêm evoluindo. Eles vêm crescendo. Você pega um Adson lá do início da carreira do Adson como dirigente e vê o Adson hoje, hoje o Adson é um cara, um expert no assunto, em tudo.
Concordo com o Thiago quando ele fala em tudo, assim, o Adson ele tá atento a tudo. Ele é completo em tudo, ele é a bom. questão de bastidores que se falam Tudo que tem no futebol, o Adson dá do conta, clube, tudo. a questão de negociações, ele tá atento no jeito do atleta. Não esquece parte patrimonial. A questão do treinador, tá o tempo todo cobrando. Então, lógico que tem as críticas em cima do Adson, que faz parte do futebol, quando a coisa não dá certo, tem as críticas, mas ele tem se mostrado um baita de um dirigente que cresce a cada ano que passa. E o Hugo Jorge Bravo também tá no mesmo caminho. Por isso que eu sou muito a favor desses tipos de dirigentes, não podem sair. A gente falou aqui muito a questão, o Hugo Jorge Bravo não pode ser presidente mais, por causa do estatuto do Vila Nova, mas ele não pode sair, ele tem que ficar dentro do clube. É um cara que vai ajudar o crescimento do clube, como ele tem ajudado, né? E tomara que surja um dirigente como esse no próprio Goiás, o Goiás que teve um Soailê, que foi o maior dirigente da história do futebol goiano, e que ficou aí sem esse grande dirigente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós não precisamos de dirigente de fora. Dá pra produzir em Goiás. Não, dá pra produzir, e os grandes dirigentes da história do futebol goiano são nascidos aqui. Tem um pé rachado, são comedores de piqui. Seu Ailê era goiano. Sim, o Adson é goiano. Situação, o Hugo é goiano. Eu vou muito com o Jean quando a gente fala a questão do próprio bairrismo também, que você fala tanto, de fazer em casa, né? Os clubes goianos têm condições, sim, de produzir grandes dirigentes, de fazer grandes dirigentes, né? Porque muitas vezes a gente dá valor só quem vem de fora. Para mim, o Goiás trouxe um bom dirigente, que é o Michel Alves agora, né? Sou suspeito que eu sou amigo do Michel, mas para mim o Michel tem mostrado evolução, crescimento na sua carreira. Mas esse para mim nem é de fora, não. Ele tem uma vida toda construída aqui no futebol goiano. Conhece o futebol goiano, mas eu vejo que, assim, tem condições, tem muita gente boa aqui no futebol goiano, muita gente boa dentro do Vila, dentro do Atlético, dentro do próprio Goiás, e dá para se produzir, sim, fazer grandes dirigentes aqui. O Adson é um exemplo disso, o Hugo vai para o mesmo caminho, daqui a pouco, por que não, né? O Michel Alves, e tomara que dê certo no Goiás e cresça aqui defendendo o Goiás, porque tem tudo também para ser um grande dirigente do futebol brasileiro.